Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos começar a nossa aula? Ótimo! Hoje falaremos sobre medidas de comprimento. Dá pausa no vídeo, pega o material e abre na página 114. Essa aqui, tá bom? Então, a página que nós vamos trabalhar é essa aqui. Dá uma olhadinha na imagem que aparece aí na abertura do capítulo. O que é que essa garotinha está fazendo? Tá o quê? Se medindo, né? Está comparando a sua altura com a dos anos anteriores. Olha quanto ela cresceu, né? Em 2015 ela tinha essa altura, 2019 e agora em 2020 ela está com esse tamanho. Né? Aí, você já comparou a sua altura quando você era mais novo? Vocês já fizeram o que aquela garotinha estava fazendo? Né? E como nós podemos fazer para medir ou comparar alturas? Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Quando nós precisamos medir o comprimento de ou a altura de uma pessoa, a distância entre uma cidade e outra, nós usamos as medidas de comprimento. Meus amores, comprimento tem tudo a ver com o tamanho, a largura ou a distância, né, entre duas coisas, tá bom? Então, toda vez que a gente precisar medir essas dimensões, a gente está trabalhando com medidas de comprimento. E vocês viram que em aulas anteriores o ser humano ele começou medindo, né? Ele começou a medir e verificar. Ele começou usando como unidade de medida e instrumentos também as partes do seu corpo, tipo o palmo, o pé, o braço. Mas a gente viu que não deu muito certo. Por quê? Porque o tamanho das partes do corpo varia de pessoa para pessoa. E aí o homem resolveu criar, né? Vários cientistas e matemáticos se juntaram numa convenção internacional e criaram o metro, que é a unidade padrão, certo? Das medidas de comprimento. Então, a medida padrão é o metro. A partir do metro foram criadas outras medidas, certo? Como o centímetro, o milímetro, que vocês já estudaram também e que a gente vai mais na frente ver isso aí mais direitinho. O quilômetro, tá bom? Então, só para relembrar, 1 metro é igual a 100 centímetros. E agora eu vou pedir para a gente colocar a mão na massa. Vamos lá? Quando utilizamos uma régua, nós devemos começar do 0, do 1 ou lá do cantinho da régua. O que é que vocês acham? Pensa aí para dar a resposta de vocês. Por exemplo, eu vou medir o tamanho dessa caneta aqui. Então, eu tenho que colocar essa caneta bem no cantinho da régua, a partir do 0 ou a partir do 1. E aí? Muito bem, a partir do 0. Então, quando eu vou medir, eu vou começar a partir do 0. Não começo nem em cima do 1, nem tão pouco naquele cantinho. Você pode ver que do cantinho para o 0 tem um espaçozinho em branco. Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Então, vamos para o exercício 2. Então, esse exercício 2 ficou bem legal porque ele está colocando em prática o que nós estamos vendo, o que foi perguntado aqui no número 1. Ó, para medir o clipe abaixo, como devemos posicionar a régua? Bem no cantinho, gente? A partir do 0, ó, ou a partir do 1? Então, qual é a opção correta? Muito bem, quem colocou a partir do 0. Aí marca o seu xizinho aí, tá bom? Na resposta de vocês. E agora, ele pergunta, e qual é o tamanho desse clipe? Eu já coloquei aqui para vocês, mas vamos contar juntos. Ó, a medida é certa. 1, 2, 3. Então, o clipe tem 3 centímetros. Se você quiser escrever o nome centímetros completo, escreve, se não, só abrevia. Se a régua estivesse quebrada, ela ainda podia medir comprimentos? Sim, não é isso? Claro que sim. A gente só teria que fazer assim, ó. Por exemplo, vamos dizer que essa régua aqui não tivesse essa parte do 0 aqui, ela tivesse quebrada. Aí eu poderia medir o clipe? Ainda poderia. É só a gente começar a contar, né? A gente colocar o objeto em um determinado número e contar a partir dele, ó, assim, ó. 1, 2, 3, tá vendo como daria certo? Então, vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. Nós temos um clipe e a régua está quebrada. Eu já coloquei a resposta aqui, mas eu quero que vocês observem, certo? Ó,
a partir do 8, vocês estão vendo que a régua quebrou. Ela não tem nem do 0 ao 6, não tem, só tem a partir do 7. Então, posicionamos o clipe aqui no 8, e aí é só contar, como eu disse para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Então, cuidado para não se confundir. Então, é só você contar os centímetros. Então, essa régua, ela possui 4 centímetros. Meus amores, essa atividade da lupa na mão, a gente não vai poder fazer hoje. Por quê? Porque é uma atividade que teria que ser feita na sala de aula com vocês. Eu ia pegar vocês, todos vocês, iriam medir o tamanho, né? Eu ia pedir para vocês darem um salto também, ia medir o tamanho do salto de vocês para ver quem pula mais longe. E como nós não estamos na sala de aula, você só apenas coloca aí, ó, fazer em sala de aula, tá bom? E não precisa a gente responder isso com a lupa na mão agora, só quando a gente voltar para a sala de aula, viu? E aqui nós temos o RA. Vocês, meus amores, já baixaram o RA no celular de vocês? Já? Então, quem não baixou, baixa, é bem legal. Tem esse joguinho aqui, é muito interessante. Eu andei jogando e eu deixei cair umas bombazinhas, por isso que tem 3 erros. Não foi nem que eu errei, que não tinha nem cabimento, mas foi que eu deixei cair de propósito pra gente ver. Então, eu fiz aqui com 6 acertos, mas é bem legal esse jogo. Eu indico, né? Façam que vocês vão se divertir, tá bom? E agora a gente vai falar na página 117, estimando medidas. Observe essa situação aqui. Temos 2 crianças aqui, tá? Aí elas estão conversando. E temos uma situação aqui. Maria comprou uma mesa e ela deseja saber o comprimento que ela tem para comprar uma toalha. A mesa antiga media 120 centímetros de comprimento e era um pouco menor do que a nova. Se Maria não tem uma régua ou 1 metro para medir, como é que ela deve proceder para comprar essa toalha? Então, a conversazinha aqui das crianças. Aí ela diz, se a mesa antiga tinha 120 centímetros e ela de comprimento e a mesa nova é um pouquinho maior, então eu vou comprar uma toalha de 150 centímetros. Aí o menino fala, entendi como você pensou na sua estimativa. Ou seja, Maria, ela não tinha o objeto para medir, mas aí ela fez o quê? Uma estimativa. O que é estimar? É você achar quanto que uma coisa cabe dentro de outra, né? Então, olha só, quando fazemos estimativas, estamos criando uma previsão da medida real, não é a medida exata, é isso? Então, o que é que vocês vão fazer aqui na mão na massa? Vocês vão estimar o comprimento de cada objeto. Vocês se baseiam pela régua de vocês. Olha quanto é mais ou menos o tamanho de 1 centímetro. Aí vocês vão achar, essa borracha, quantos centímetros será que ela tem? É o que você achar, você coloca aqui, certo? Na estimativa. Essa tesoura, quantos centímetros será que ela tem? Aí você vai, estima e coloca aqui. Depois vocês pegam a régua, a partir do 0, coloca o 0 aqui no comecinho e vê quantos centímetros ela vai ter, tá bom? Vocês fazem essa atividade e depois nós socializamos lá no nosso encontro do Zoom, tá bom? Olha aqui também, observe as alturas das meninas e descubra. Então, nós temos meninas de tamanho diferente. Então, tá aqui, Carol tem 1,38. Sara tem 1,5 m. Bia tem 1,33. E Ju, 1,44. Qual dessas medidas aqui é a maior? Então, quando vocês descobrirem, lembre que 1 metro tem 100 centímetros, viu? Então, quando Sara tem 1,5 m, ela vai ter quantos centímetros? Aí vocês olham qual é a medida maior, aí bota o nome da menina aqui dentro do quadrinho. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam a RA, certo? Não deixem de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até a próxima aula. Um cheiro, viu?